São 10h32, estamos de volta com o programa do Povo e agora para conversar com a doutora Lidiana Beltrame Menezes, advogada especialista em Direito da Família e Sucessões. E ela vai falar de um assunto que está aí na boca do povo, nas redes sociais, e que está deixando muita gente doido, de verdade. Nós vamos falar sobre bebê reborn e o direito. São 10h33. Bom dia, doutora Lidiana. Bom dia, Gliciana. Bom dia a todos os ouvintes. Esse assunto tomou. Seu microfone desligou. Deve ter acabado a bateria. Agora sim. Bom dia, doutora Lidiana. Bom dia, Gliciana. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar desse assunto que tomou conta aí dos noticiários nos últimos dias, né? Nós estamos vendo notícias de todos os tipos sobre esse assunto. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o bebê reborn, o direito, o que pode ser feito, né? O que está acontecendo com as pessoas aí. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e esclarecer algumas dúvidas aí dos nossos ouvintes. Bom, eu estava conversando com a doutora Lidiana aqui. Até o final de semana eu estava achando que eram memes das redes sociais. Eu não estava acreditando que as pessoas estavam sendo capazes de fazer o que estão fazendo aí por causa desses bebês. Mas, vamos lá, né? Então, doutora Lidiana, responde pra gente, por que os bebês reborn, eles viraram assuntos até no meio jurídico? Sei, Gliciana. Então, nós sabemos que os bebês reborn são aí bonecos, né, hiperrealistas, né, que se parecem muito com humanos, né? Até então eu também pensava que isso era coisa de criança, né? A criança brincava com os bonecos, com os bebês reborn, até ser surpreendida com as últimas notícias que nós, né, estamos vendo. Então, esses bebês são super realistas, se parecem demais com crianças mesmo. E o que chamou atenção nos últimos dias foi, né, que muitas pessoas realmente acabam comprando por uma questão emocional, afetiva, às vezes até para superar algum tipo de trauma. E a questão extrapolou um pouquinho do sentido de brincadeira e algumas pessoas começaram a procurar formas de regularizar a guarda, pedir pensão, de fato começaram a brigar por esse boneco como se de fato fosse uma criança, fosse um filho ou Misericórdia. uma filha, né? Então, isso foi parar no mundo jurídico por causa disso. As pessoas, as mães, né, os donos aí de bebê reborn, estão querendo regularizar guarda, entre aspas, né? Que na verdade seria quem tem o direito de ficar com esse boneco. Então, tudo começou nessa forma e aí buscar um meio jurídico com essa intenção, né? Olha, bom, no meu ponto de vista, eu cheguei a ver uma especialista falando sobre uma briga judicial entre um casal por causa do bebê. A princípio, eu pensei assim, deve ser porque a boneca foi muito cara, né? Porque tem bonecas de todos os valores, 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 reais. Sim. Isso depende do quão realista você quer a boneca. Então, eu achei que eles estavam brigando porque queria aquele bem que tinha um valor elevado. Até então eu não consegui ver assim, não é possível que isso, eles estão achando que é um bebê de verdade, porque tem umas pessoas que parece que tá achando que a boneca é de verdade, né? E precisa de tratamento E as psicológico, notícias gente. estão surpreendendo, Sim, né? Porque a gente muito. está vendo quem tem o bebê reborn parando em vaga de gestante, É fila falando que é FI, preferencial, fila preferencial, reunião de mães do bebê reborn, né? assento preferencial Então, assim, nós estamos vendo que está saindo um do pouco controle. do controle, né? A proporção está realmente um pouco maior do que deveria, Sim, né? Que afinal de contas a gente está falando realmente de um boneco. é. E tem até manifestações, né, de pessoas, sem comentários. Como eu disse, tem umas coisas que eu prefiro ver e achar que é brincadeira, porque tem também as brincadeiras, né, nas redes Sim. sociais. Tem gente que pega e tá fazendo aí.
várias piadas e brincadeiras com os bebês. A gente entende também que tem algumas pessoas que estão psicologicamente afetadas por alguma coisa e que se apegaram aos bebês. Aí é caso de tratamento, a pessoa não tem culpa. Mas tem outros que, pelo amor de Deus, né, gente? Mas vamos lá, diante de tanta briga, das pessoas acharem que o bebê reborn é um bebê de verdade, algumas pessoas acreditam que é possível registrar um bebê como se fosse uma criança. Isso é verdade? Então, Gliciana, não é verdade, Misericórdia. tá? O registro civil, né, que é o documento que faz a certidão de nascimento, né, no cartório, ele é um documento que vai comprovar a existência, o nascimento de um ser humano, tá? Ele não vai comprovar de forma alguma nada que envolva questões de seja boneco ou questões que não se trata de pessoa, né? Um direito personalíssimo. Então, quem pode exercer ou ter esse direito é apenas os seres humanos, tá? Mas olha que interessante como que o extrajudicial, eu gosto muito de defender e de trabalhar com o extrajudicial, porque ele nos permite enxergar, né, numa visão ampliada, numa visão macro. Nós não podemos fazer o registro de um bebê reborn porque ele não é uma criança, né? Então você não consegue ir lá no cartório de registro civil e fazer certidão de nascimento. Mas é perfeitamente possível você ir no cartório de títulos e documentos e fazer o reconhecimento, a declaração de que aquele boneco é seu. Isso como uma propriedade. Como um bem material. Como um bem, não como uma pessoa, né? Assim como você pode fazer muitas vezes com pet, tem pessoas que fazem o registro do pet, dos animais de estimação, você pode fazer isso com a boneca bebê reborn, boneca live, com qualquer coisa que você entenda que tem algum tipo de valor. Seja ele financeiro ou seja ele afetivo, tá? Então, nesse caso, você chegou até a mencionar, tem bonecas que valem, né, 10 mil reais, 15 mil reais. Então, às vezes, a pessoa é uma colecionadora, por exemplo, desses bonecos. Então, ela pode ir ao cartório, fazer o registro. E aí, eventualmente, se em uma situação futura alguém questionar, né, de quem seria aquele boneco, se o boneco de fato seria daquela pessoa, ela vai ter esse documento que não juridicamente vai comprovar que aquilo ali é dela, mas que vai ser uma declaração, porque o cartório ele vai dar publicidade, né, e vai certificar aquela documentação ali como aquilo sendo a propriedade daquela pessoa que está fazendo o registro, tá? Então, você não consegue registrar com certidão de nascimento, mas você consegue fazer um registro de propriedade desse bem, desse bebê reborn, tá? Então, aí você vai definir o que seria a titularidade, né? Quem vai ser o pai ou a mãe, vamos dizer assim, a pessoa que está fazendo o registro. Então, quem faz o registro vai ser ali o dono, o pai ou a mãe, se assim quiserem chamar, né? Fazendo uma comparação. Entendi. E o cartório é obrigado a registrar ou não? O cartório de títulos de registro e documentos, ele não pode se negar desde que o que a pessoa queira fazer não esteja contrário à lei, tá? Então, se a pessoa quer fazer um registro, chegou ali com o boneco, com a documentação, né? Apresentou, às vezes, ali a nota fiscal de que comprou realmente aquele bem, o cartório ele vai fazer, o tabelião vai fazer, né? Tem toda a questão do trâmite e a fé pública, tá? Agora, eles só vão se negar se isso for contra, se o que a pessoa quiser for contra a ordem e os bons costumes, tá? E aí vale lembrar que esse documento ele vai ter ali a validade entre, por exemplo, aquelas pessoas que estão registrando, ou aquilo ali vai ser só para aquela pessoa que fez o registro, tá? Não é um documento oficial de nascimento, mas vai ser uma autenticidade, um indício, uma prova de que a pessoa fez o registro e de que ela seria o dono, né, daquele bebê, daquele boneco ali que está sendo registrado, tá? Então, a princípio, o cartório não pode se negar, mas dependendo da situação, se for uma situação muito específica que contrariar normas legais, a ordem, o bom costume, o cartório pode sim se negar, tá? Geralmente os cartórios eles não se negam não, tá? Só se realmente for uma situação bem atípica, bem excepcional. Sim. Como as pessoas estão levando bem para o lado emocional, esse documento lá feito no cartório, ele pode dar direito à herança ou pensão? Pois é, Gliciano. De jeito nenhum, né? Um boneco, ele não tem gente vai... achando que o boneco tem direito à pensão. Ele não é uma pessoa,
né? Então ele não vai ter direito à herança, ele não tem direitos, né? Os direitos personalíssimos que só os humanos têm. Então o boneco ele não vai ter direito a nada, tá? A única coisa que vai existir é se a pessoa quiser, por exemplo, fazer um testamento e deixar aquele bem para uma determinada pessoa, tá? Por questão afetiva ou por questão patrimonial, pelo valor investido na boneca, tá? Isso não tem problema. A gente tem que tomar muito cuidado porque quando a gente fala em guarda, em pensão, nós estamos falando de pessoas, né? Direito de família. Então, nós estamos falando de humanos, pessoas que têm necessidades alimentar, necessidades básicas de sobrevivência, né? Moradia, educação, tá? Um bebê, por mais afeto que a pessoa possa ter, por mais carinho, né? Ela não tem, esse bebê não vai ter nenhum tipo de direito, tá? Não. Vamos lá. Falando então, voltando para a família, o direito de família, ele pode ser usado então nesse contexto aí de guarda, pensão, herança? Aqui nós não vamos utilizar o direito de família, mas o direito de propriedade, tá? O direito de família é entre pessoas. Tem sempre que lembrar que o boneco é um valor financeiro material, nada a ver com emocional. Exatamente, a pessoa pode ter até um vínculo afetivo ali, né? Por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui, uma comparação. Às vezes a pessoa tem ali. Vamos supor, na minha época tinha as bonecas da Eliana, da Angélica, né? Aí vamos supor que eu tenho essa boneca até hoje, eu guardo ela com muito carinho, porque, sei lá, foi meu avô que me deu, meu avô já faleceu, então tem um carinho muito grande. Eu quero passar para minha filha ter. Então, às vezes não tem um vínculo financeiro, mas tem um vínculo afetivo muito grande. Então, eu posso deixar isso registrado, por exemplo, em um testamento, que eu quero que a minha filha fique com essa boneca, ou que a minha irmã, ou que, sei lá, determinada pessoa fique com isso. Como o quê? Como uma propriedade, como um bem, tá? Um objeto, assim como um bebê reborn, tá? Então, assim como a gente tem, às vezes, caixa de joias, né? Às vezes a gente vai ter um livro, um diário, um livro de receitas da família, né? São bens, são objetos que muitas vezes não tem nem valor financeiro, pode ter, mas muitas vezes não tem valor financeiro, mas tem um valor emocional. Então, pode ser passado, pode ser transmitido como um objeto, tá? De forma alguma vai ter direito, de forma alguma isso vai caracterizar um vínculo entre pessoas, tá? Então, nós vamos utilizar o direito de propriedade. Você vai usar o direito de família só se você quiser fazer um testamento e incluir esse bem como um objeto deixado especificamente para uma pessoa. Aí, nesse caso, a gente pode sim falar em direito de família. Fora isso, vai ser um objeto e assim deve ser tratado como direito de propriedade, tá? Entendi. Agora, voltando lá, como eu te falei, que eu vi um vídeo, né, de uma profissional falando de um casal que estava brigando pela guarda do bebê na justiça. E aí, se isso acontecer, o que dá? Eu vi uma situação parecida, onde o casal estava se separando e estava disputando para ver quem ficaria com a boneca. Eu não sei se é a mesma situação que você viu. A grande questão que eu acabo enxergando não é nem sobre a questão de o vínculo afetivo e tudo. Eu acho que é mais sobre a questão financeira e patrimonial. Nesse caso... Ou então para irritar o outro, né? Também. Se não for os dois. Como se você gosta muito, eu vou ficar com ele para mim, porque aí, né, Exato. Porque a questão é o seguinte, nesse caso específico, a boneca tinha uma rede social com muitos seguidores. Ela tinha enxoval, berço, carrinho e tudo que um bebê de verdade tem, a boneca tem. Perfeito. E aí, quando você tem uma rede social com muitos seguidores, que você acaba rentabilizando por essa rede social, aí a questão começa a ser financeira e não necessariamente afetiva, né? Então, nesse caso, o casal brigava por esse bebê, mas eu acredito muito que era porque provavelmente quem ficar com o boneco vai gerenciar essa rede social, né? E aí, para você conseguir comprovar situações de divisão de lucros, enfim, qualquer coisa do tipo, é muito mais difícil,
né? Então, a própria exposição da pessoa que vai ficar com o bebê é muito maior do que quem não vai ficar. Uhum. Então, eu acredito que ou é mais nesse viés financeiro, patrimonial, ou nesse sentido que você falou de fato para empurrinhar o outro, né? Então, já que você quer se separar, eu vou pegar no calo, né? Colocar o dedo na ferida. Exatamente. Nem quero essa boneca, vou fazer nada com ela, mas eu vou te infernizar até eu conseguir irritar o máximo. Eu jogo no guarda-roupa e jogo fora, mas você não vai ficar com ela. Sim, então a gente tem que ter esses cuidados. Por isso que talvez fazer o registro dessa boneca lá no cartório de títulos e documentos já vai facilitar no momento em que, se futuramente esse casal se separar e disputar, né? Ah, quem que comprou foi eu. Eu investi, sei lá, 5 mil, 10 mil reais para comprar essa boneca, né? Eu comprei toda um enxoval. Então, a partir daí a gente começa já a ter uma definição, pelo menos indícios de quem teoricamente seria o dono, né? E aqui nós falamos em dono, não em guarda, né? Sempre lembrando que é guarda para quem é pessoas e dono para quem é propriedade, né? Então, nesse caso, como que a gente pode fazer? Comprou boneca, registrou. Ah, e se foi os dois? Se foi os dois que compraram, né, dividiram ali os gastos, aí eles vão ter que chegar a uma decisão final ali, ou o juiz, né, em um caso extremo, poderia decidir, definir. Acredito que nesse caso, a gente tem que ter muito cuidado, porque olha para você ver uma demanda que a gente levaria para o judiciário. Né? Você poderia envolver... estar resolvendo um caso sério de uma pessoa real, ter que parar para resolver coisa de boneca. É o mesmo do Congresso, ter que parar um dia para votar lei proibindo atendimento nos setores de saúde. Né? Então, assim, fazer o Brasil parar no tempo, que poderia estar resolvendo tantas outras coisas importantes. A própria questão do INSS, exatamente, né? Tá aí, INSS. Parece que o povo esqueceu do INSS, né? Agora o boom é bebê reborn. Bebê reborn e Virgínia, né? Tá, são os dois temas em alta. Exatamente. Então, assim, essa semana, esse mês, foi um mês de tantas notícias estranhas, né? Bebê reborn, a CPI da Virgínia. A namorada do filho do Luciano Huck lá que brigou, que deu a treta dos adolescentes. Gente, só notícias estranhas que aconteceram. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque o judiciário já está saturado demais com outras demandas. E a gente vai começar a levar esse tipo de coisa. Então, assim, eu enquanto advogada, Graciana, da área de família, eu entendo muitas vezes o afeto. Às vezes uma mãe que perdeu um bebê e aí... depois não pode mais engravidar, né? Imagina a dor de uma mulher. E aí compra um boneco para poder ali, às vezes, faz parte de um tratamento de superação e tudo. Ok, isso, né, é interessante, é válido. Essa boneca, ela serve, especialistas falam logo depois da nossa conversa, eu vou colocar um áudio da posição de alguns especialistas falando do quanto que essa boneca ajuda em tratamentos, não em substituição de bebê, principalmente em questão dessas mulheres que perdem, né, bebês e tal, eles ajudam no tratamento, é diferente para o que está acontecendo, que a gente está vendo aí. Sim. E a gente não pode negar que as bonecas realmente são lindas, né, quanto mais cara, parece que é mais perto do e você pode real, ter o parto, tem a certidão de nascimento falsa. Tudo bonitinho. Mas que tem essas bonecas como um brinquedo, como um bem, né? Não tratar como ser humano, gente. De envolver, né? De parar Congresso, de parar os governantes. Daqui a pouco vai ter que parar a polícia por causa de bonecas. Já pensou? Ao invés da polícia estar lá prendendo bandido, tá lá separando briga por causa de boneca. Sim. Já pensou isso? No Rio de Janeiro, eles aprovaram, né, o dia do bebê reborn. Teve uma coisa assim, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro exato. Depois você dá uma olhada. Aprovou alguma coisa do bebê reborn lá. Não sei se é o dia do bebê reborn, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o que me espanta ok, você utilizar como uma forma terapêutica de tratamento. Mas até que ponto as pessoas estão, de fato, utilizando para tratamento ou utilizando para dar um engajamento, para aparecer, para simplesmente gerar notícia, e até que ponto as pessoas que estão vendo estão sendo, assim, coniventes com isso, né? Porque estão compartilhando, então, assim, se a pessoa de fato
acreditando que aquilo ali é um filho, uma filha, eu acho que aí o viés já não é nem jurídico, é É psicológico. psicológico, é tratamento. Nós temos que, né, ir para outra questão, que aí já é da saúde, saúde mental. Agora, eu vi vídeos de uma mulher amamentando a É, bebê reborn. sim, olha só. Então, eu me pergunto, até que ponto isso a mulher tá fazendo isso para aparecer ou ela tá fazendo porque realmente ela tá acreditando que aquilo ali pode ser um E filho? por que a família não procurou atendimento psicológico já, né? Para chegar nesse ponto, se for um problema psicológico, ou ela só quer engajar as redes sociais. Tu também tem um ponto de vista. Igual, por exemplo, o Rio de Janeiro se criou lá o dia do bebê reborn, que bacana, não tem lá o dia do carro antigo, tem não sei o quê. Tem Uhum. encontros lá de colecionadores de bebê reborn, problema nenhum, desde que as pessoas saibam a diferença entre uma boneca e um bebê de verdade, né? Colecionar, as bonecas realmente são lindas. Eu não sou muito chegada a boneca, não, mas se eu fosse, lógico que eu ia querer ter uma de cada cor, uma Sim. de cada jeito, né? Pra ter lá a coleção bonitinha. Tem pessoas que colecionam tudo, tem gente que coleciona figurinha, moeda, relógio, e aí vai. É legal, né? Mas tem que separar aí a questão do lazer, né? Do emocional. A Da preocupação insanidade, da né? insanidade. A preocupação é exatamente onde está a cabeça das pessoas, né? Sim. E aí começa aí, que sai até da esfera da família, vai para a Uhum. esfera mental e vai para a esfera trabalhista, Sim. porque a gente viu relatos de pessoas falando que iam faltar ao serviço porque a bebê chorou à Sim. noite. Gente, até que ponto isso aí vai começar a ser utilizado agora como desculpa, né, para não fazer ou fazer algo, né? Então nós temos que ter muita cautela com isso, porque isso pode desencadear É. várias outras coisas. As consequências elas são muito grandes, né? Elas são sérias. Muita gente está levando para o lado, né, do meme, da Uhum. brincadeira e tudo, mas é o que eu falo. Enquanto advogada de família, eu escuto, eu acolho e eu não julgo. Eu tô ali para ajudar o cliente. Uhum. Ah, doutora, eu quero regularizar, né, a guarda do meu bebê reborn, com quem vai ficar? Ok, vamos fazer um acordo, vamos documentar aqui, vamos fazer o registro no cartório de títulos e documentos e colocar que essa boneca é sua propriedade. Vamos já definir, estipular isso daqui, que tem um caráter muito mais que financeiro, mas afetivo e emocional para você, que você é colecionadora, que tem isso, que tem aquilo. Então, vamos documentar e vamos registrar. E aí o extrajudicial nos ampara muito nesse sentido, de não ter que recorrer para a justiça, Uhum. né, de não ter que saturar ainda mais o judiciário, mas de uma forma que, ok, eu sou advogada, eu vou respeitar o sentimento daquela pessoa, mas a gente não brinca com a lei, né? Nós vamos regularizar dentro do que é possível ser regularizado. Nós não vamos regularizar guarda, pensão, nem nada. Nós vamos regularizar a propriedade. Ah, outra pessoa contribuiu também na compra. Vamos fazer o seguinte, então você restitui esse valor que foi dado ali na hora da compra e você fica com esse bem, já que ele tem um caráter afetivo muito grande, muito valioso para você. Então é possível a gente conseguir resolver isso tudo de uma forma amigável, de uma forma consensual e de uma forma inteligente, sem levar para lado de brincadeira, sem levar para a questão de saúde mental, sem levar para outras esferas, tá? A gente consegue, eu sou muito a favor, porque eu acho que tudo é válido, Uhum. gente, tá? Eu, nesses 10 anos enquanto advogada de família, eu já vi muita coisa, né? Eu já vi briga por causa de papel higiênico. Nossa. Então, assim, a boneca é só uma dessas coisas a mais. Igual você falou, pode ser por raiva, para infernizar o Uhum. outro, pode ser porque de fato a pessoa investiu algum dinheiro ali, quer ter o retorno, pode ser porque tem uma rede social da boneca que dá dinheiro, pode ser porque os dois realmente gostam da boneca, É. pode ser por vários motivos, mas nós temos, principalmente nós do direito, enquanto advogados, nós temos que achar formas de resolver, de solucionar. Né? E eu acredito que está no extrajudicial. Então, nós vamos solucionar, resolver, é possível, mas, gente, sabendo que é uma boneca. De forma alguma aquilo ali vai ser um filho, né? Vai ser uma criança que vai ter algum direito ou vai ter alguma obrigação legal futura, tá? Sempre respeitando esses limites. Você quer ter um filho, gente? Tantas crianças precisando de adoção, precisando de tanto amor, né? Quanto algumas pessoas estão dedicando às bonecas. As bonecas são lindas. Quer ter boneca? Compra mesmo. É sua vontade? Compra, mas tenha cuidado até que ponto que você vai, né, dar valor emocional para essa boneca. Lembra que é uma boneca.
né? E outra coisa, caçar atendimento pelo SUS, por exemplo, chegar num PSF, numa UPA, no hospital querendo atendimento para boneca, coisa que a gente já viu alguns vídeos nas redes sociais, por mais que não vai ter atendimento, mas teve ali que parar os agentes de saúde, teve que parar o médico, parar todo mundo para resolver aquela questão, enquanto tem uma criança lá de verdade, né, precisando, passando problema respiratório, precisando de atendimento, e aquele tempo tá lá sendo jogado fora por causa de uma boneca. Então, tem a boneca, mas entenda que é uma boneca. Ainda mais nesse tempo de frio, né, Gliciana? A gente sabe que doenças respiratórias aumentam muito. A gente sabe que o número de pessoas no hospital também aumenta, né, em consequência do frio, gripe. Então, isso por si só já faz o movimento do hospital aumentar. E aí você vai com um boneco, porque por mais que a gente tenha respeito à pessoa que crie, vamos dizer assim, né, a boneca, a gente tem que entender que é uma boneca, é um objeto, gente, é um bem, né? De forma alguma é uma pessoa. Então, isso que você falou é extremamente importante. Por mais que não vai ter atendimento, assim, a gente sabe que não. Parou todo mundo. Para, porque aí o atendente tem que ir lá ver o que está acontecendo, fazer uma ficha. E aí, até esse momento, às vezes uma pessoa que está em uma situação de emergência está esperando, está deixando de ser atendido por causa dessa situação. Questão. É muito complicado. Tem as suas bonecas, mas tem muito. Agora, o apelo é mais para o familiar, porque se a pessoa, a mulher, né, tá lá acreditando que a boneca é um bebê, é porque ela está precisando de ajuda. Ela não vai ser capaz de procurar um atendimento psicológico. Então, a família precisa de procurar esse atendimento da melhor forma possível, sem agredir, sem ser grosso, sem ser, como que eu falo, a pessoa precisa ser empático, né? Tem que ter empatia e buscar da melhor forma até para aquele tratamento que a pessoa entenda que é uma boneca. Acho que vem mais para a família mesmo, que a própria pessoa não vai ter consciência, ela acredita que é um bebê e acredita que é um bebê e pronto. Sim, se chegar nessa questão, né, de saúde mental, a gente sai, né, da esfera do direito, vai para a questão de saúde, e aí realmente o que você falou é extremamente importante. São as pessoas próximas, que né? É o marido, é o filho, são os pais, os irmãos, de verificar que realmente aquilo dali está ultrapassando os limites do normal e de buscar um auxílio profissional. E, gente, o quanto mais rápido for esse auxílio profissional, melhor, tá? Porque eu já vi situações, às vezes lá no escritório a gente vai fazer um atendimento para um processo de curatela. E aí, quando a gente vai ver, né, os laudos médicos, vai conversar com a família muitas vezes identifica que a pessoa não tá bem, mas fala assim, é só um período. Aí vai passando o tempo, até que realmente percebe que a pessoa está só piorando. E aí sim vai buscar um auxílio profissional médico especializado. Sendo que se tivesse buscado no início, poderia ter tratado aquela doença, né? E aí já, como demorou, já não tem como mais, já está no nível muito avançado, não tem muito o que se fazer. Então a gente tem que ter esses cuidados sim. É questão de direito, é questão de saúde, mas é questão também de empatia, como você bem disse. Então, vamos analisar de forma... Somos humanos, gente, somos inteligentes, a gente consegue discernir, a gente consegue perceber o que é gente, o que é animal, o que é boneco. Nós temos essa capacidade, né? Então, vamos olhar, não com um olhar de julgamento, né? Mas com um olhar empático, com um olhar de atenção, para ver até que ponto aquilo dali é só por engajamento, por like, ou aquilo ali realmente é uma questão de saúde mental e precisa de um auxílio profissional médico para poder auxiliar aquela pessoa e fazer um tratamento, né? Porque, imagina só, a pessoa compra a boneca para poder esperar uma perda e fazer um tratamento. E aí a boneca acaba virando um outro problema de saúde mental e aí tem que fazer um outro tipo de tratamento. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Precisamos mesmo. Lidiana, muito obrigada, viu? Até daqui 15 dias. Gliciana, agradeço mais uma vez a oportunidade. E aos nossos ouvintes, né, se eles quiserem mandar dúvidas, nós estamos à disposição, sugestão de temas. E eu acho que essa conversa foi muito importante, esclarecedora para eles,
né, nesse aspecto, porque eu ouvi muita gente falando muita besteira por aí. Então, eu acho que é um tema que, por mais que as pessoas levem como uma brincadeira, como um meme, a gente tem que tratar de forma séria, Sim, porque tem tá? pessoas que, infelizmente, estão realmente achando que as bonecas são de verdade, né? A gente sabe que isso aí envolve toda uma questão psicológica, que precisa de tratamento. Aquelas pessoas que estão querendo engajamento mesmo nas redes sociais, até mesmo de parar num hospital para atendimento e usar, né? Como se diz, isso aqui vai aumentar muito os meus seguidores. E pensa, você está tirando ali, né, a vez de uma pessoa que precisa de tratamento ser atendido até a confusão ser resolvida. Então, vamos ser empáticos, vamos pensar no outro. A gente está, como a Lidiana disse, a gente está num momento muito complicado, que os hospitais estão cheios. Não vai procurar isso não, gente. Para o Congresso tem que parar para criar uma lei proibindo atendimento médico, porque as coisas já estão acontecendo absurdas, né? Absurdamente. E tem Dá um muita. certo desespero, né, Você tá Gliciana? Como doida? É que a sociedade tá, preocupante. né? É preocupante demais. Tudo bem que pode ser por engajamento, não seja psicológico, mas e aí? O outro? Você está pensando no outro que está precisando Mas e ali? quem tá dando ibope pra isso também? Então, Exatamente. a gente E as tem que ter... pessoas seguem, as pessoas É, dão importância, né? As redes sociais estão aí, mas vamos ter muito cuidado com o que a gente faz com ela, né? E o que a isso gente mesmo. acredita ou não também. Isso Então, mesmo. obrigada, Lidiana. Abraço para você, viu, querido? Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós vamos para o intervalo comercial.